Que a graça e o poder do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre as nossas vidas. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus e que o Senhor esteja ministrando esta palavra que está aqui em Atos 9:36. Eu irei apenas ler o versículo 36 até o 42. Amém? E vou aqui compartilhar com os irmãos e que nós possamos aprender mais com essa passagem. Amém? Que diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E com Lida era perto de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Verso 40. Mas Pedro, fazendo-as a sair, todas pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, eita glória, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Aleluia! E isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então, o que me traz a reflexão é que nem tudo que é uma tragédia, nem tudo que é um final ruim, aparentemente é um final ruim, será o final, né? Nem tudo, muitas coisas acontecem na vida dos discípulos de Deus, muitas coisas, para que a glória de Deus seja manifesta. Amém? E aqui eu vou deixar alguma reflexão, algumas observações que eu fiz no livro de Atos, que diz assim, sobre a história de Tabita. Ela era discípula, ela era cheia de boas obras e esmolas que ela fazia. E fazia túnicas, ela tinha o dom de costura, ela costurava, né? E fazia vestidos. E dava para quem, gente? Para as viúvas. Ela não dava para qualquer pessoa, para pessoas que não tinham necessidade, que não tinham precisão. Ela sabia para quem exatamente ela tinha que dar, para quem era merecedor daquela graça, para quem realmente precisava daquelas vestes, daquelas roupas. Mas ela se enfermou e morreu. Triste, né? Muito triste. E aí muitas pessoas amavam ela, porque ela fazia o bem para as pessoas. Quais têm sido as minhas obras? Isso é uma reflexão. Isso é uma reflexão para mim e para você. Amém? Quais têm sido as minhas obras? Será que esta terra tem visto em mim
boas obras? Será que esta terra tem visto em mim boas obras? Eu tenho feito boas obras? O que eu tenho feito de bom para as pessoas? Qual a minha essência? Qual o meu perfume? Aleluia! Se eu me enfermar hoje, será que vai ter pessoas que vão chorar por mim? Será? E aí? Sentir a minha falta. A minha essência vai comunicar o que para elas? A minha ausência vai comunicar o que para essas pessoas? Porque o mundo não vai acabar se eu morrer hoje. As pessoas vão aprender a viver sem mim. Será que elas vão viver melhor? Será que elas vão dizer assim, ufa, fulano, viver a vida sem fulano é até melhor. Está sendo menos pesado. É duro dizer isso. Mas muitas vezes, fulano infectava tanto as outras pessoas que estavam ao redor, pesava tanto a vida das pessoas, influenciava de forma tão ruim, tão negativa, que elas vão dizer assim, nossa, temos paz, estamos vivendo melhor. Triste, né? Então, elas vão sentir dor, tristeza, elas vão chorar de tristeza, chorar de dor por ausência? O que elas vão mostrar para as outras pessoas que não tiveram a oportunidade de te conhecer de perto? Oh, mas fulana era boa. Fulana fazia isso, isso e isso. Ah, eu me lembro que fulana, um dia eu passei por isso e fulana, foi quem me socorreu, foi quem me ajudou. Foi assim, nossa, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse fulano naquele momento, né? Será que as pessoas vão apontar e dizer assim, não, mas fulana fez isso, fulana fez aquilo. Foi algo muito bom, foi algo muito maravilhoso, né? O que elas vão apontar, né? Se for por boas obras, você é um discípulo de Jesus Cristo e é merecedor da graça divina, assim como Tabita foi e ressuscitou dos mortos. Os seus amigos pediram para o homem de Deus, que tinha poder e autoridade e graça para operar este milagre. Eles chamaram o homem de Deus, eles viram que aquele homem era um homem de Deus e eles foram lá mostrar as coisas que Tabita tinha feito. Olha, Tabita era assim, olha, Tabita nos deu esse vestido, nos deu essa túnica, né? Então eles começaram a falar de Tabita da forma que Tabita era entre eles. Como eu tenho sido entre os santos, como eu tenho sido entre os meus irmãos, como eu tenho sido entre aqueles que estão ao meu redor. Como que eu tenho sido? Isso é uma reflexão para mim e para você, amém? E todos tiveram que sair e ficou lá só o corpo morto e Pedro. Então, Tabita já estava morta, Tabita já não estava entre os vivos, e os vivos estavam trazendo a existência de tudo que Tabita fez. E Tabita fazia era com amor, não era com intenção nenhuma intencionada, porque tem gente que faz as coisas
com a intenção de receber outra, né? Mas Tabita, ela fazia por amor, com amor, né? Isso é claro diante desse testemunho que as pessoas falaram aqui. E teve momento que Tabita foi tirada de cena, ela já não estava entre os vivos, e Tabita ficou em um quarto, morta, né? Só ela e o homem de Deus. Só ela e o homem de Deus. E ele pediu para que todas as pessoas fossem retiradas de perto de Tabita, né? E só ficou só ficou ele, o corpo morto, né? O que é que ele fez? Ele se pôs de joelho e orou. Ele orou e disse para o corpo de Tabita: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e viu a Pedro. E ela se assentou e viveu. Tabita viveu. Vou dizer mais uma vez, Tabita viveu. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E o que aconteceu quando Tabita viveu? Serviu de testemunho. Muitas pessoas creram no nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas foram salvas. Aleluia! Que a morte na minha vida e na sua vida seja fonte de milagre, seja fonte de testemunho, para que muitas pessoas venham crer no nome do Senhor Jesus. Se eu e você, servos, santos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, tivermos que passar por uma enfermidade, aleluia! Se nós tivermos passar por um momento de dor, de aflição, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Ainda que nós estivermos mortos dentro de uma sepultura, seja para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Que nós não venhamos temer a morte, que nós não venhamos temer a enfermidade. Oh, aleluia, Jesus. Que nós não venhamos temer a enfermidade, porque o nome de Jesus já venceu. Jesus já venceu. Tabita poderia estar morta naquele túmulo, naquele quarto onde ela foi colocada. Tabita poderia estar morta. A história de Tabita já poderia ter encerrado naquele momento. Tabita já tinha dado um bom testemunho. Tabita já tinha dado um bom testemunho. Tabita já tinha sido uma boa discípula. Tabita já tinha sido uma mulher de Deus. Mas Deus ainda queria mais da história de Tabita, aleluia. Deus já queria mais. Muitas pessoas já estavam maravilhadas com a história de Tabita. Mas Tabita ainda tinha mais para fazer. A história, a vida de Tabita tinha muito mais. E quando Tabita desceu à sepultura, meus irmãos, minhas irmãs, ela foi ressuscitada, mas porque ela deixou uma história, um legado antes. Poderia ser o final dela. E seria um final lindo. Mas ainda assim, o Senhor veio e a curou e a ressuscitou dos mortos, para que o nome dele fosse glorificado. E muitas pessoas passaram a crer no nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas creram, muitas pessoas foram salvas. Aleluia! Muitas pessoas passaram a crer, muitas pessoas passaram a viver uma vida com Cristo. Muitas pessoas foram salvas, gente, foram para a eternidade, porque Tabita se
enfermou, Tabita adoeceu, Tabita morreu, desceu à sepultura e viveram muitas pessoas. Que a minha história, a sua história, seja como a história de Tabita, no nome de Jesus Cristo, se for necessário para nós nos submetermos a uma doença, a uma enfermidade que nos leve à morte, só se for para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.